Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Primeiro eu quero começar dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês, eu não aguento mais ficar longe de vocês, tá? Então, estamos torcendo muito para essa quarentena poder ser superada o mais rápido possível. Bem, enquanto ela não é superada, vamos à história do Brasil, vamos viajar no tempo. Eu gostaria de lembrá-los que no nosso último encontro, na nossa última aula virtual, nós falávamos de um momento que a gente chamou aqui de crise do sistema colonial. Tá? Bom, o que vinha acontecendo ali? Aquele laço sentimental que ligava os colonos à metrópole, ele já vem desde o final do século XVII se enfraquecendo. Ao longo do século XVIII, nós observamos uma série de revoltas, que foram chamadas aqui de revoltas nativistas, se transformarem em algo mais sério e mais profundo, que são as conspirações emancipatórias. Bom, aqui a gente tem que parar um pouquinho e dar uma olhada ao nosso redor. O Brasil ele não está isolado no mundo. Então, o que isso significa? Significa que, enquanto aquelas revoltas nativistas, enquanto o próprio sentimento nativista surgia no Brasil, na passagem do século XVII para o XVIII, algo muito semelhante acontecia na América Hispânica. Tá? Então as outras colônias da América do Sul, da América Central, do México, passavam por situações semelhantes. Tá? Por outro lado, quando o Brasil, influenciado pela Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, influenciada pela chegada das ideias iluministas, passa para um outro estágio de revolta, que eram as conspirações que desejavam não só mudar essa ou aquela decisão da coroa, mas queriam a independência em relação à metrópole, queriam o fim do sistema colonial. Algo também semelhante acontece nos nossos vizinhos. Quem são os nossos vizinhos? O vice-reino do Alto Peru, o vice-reino da Prata, a capitania geral do Chile e por aí vai. Bem, como eu falei há 2 minutos atrás, a nossa história ela não está desconectada da história do resto do mundo. Tá? Isso significa que ela também não está desconectada do que está acontecendo lá na Europa. Para a gente entender o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, logo depois ali da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, e para entender também o que acontece na América Hispânica, a gente tem que dar uma olhadinha no que está acontecendo nesse momento lá na Europa. Nós estamos no final do século XVIII. E na Europa, um dos eventos, possivelmente o evento mais extraordinário da história, pelo menos da Idade Moderna, e que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, vinha acontecendo. Que evento é esse? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela se encerra ali no final de 1799, meados de 1799, no mês revolucionário de Brumário, no dia 18 de Brumário, e cede lugar a um governo que herda todos os princípios burgueses da Revolução, que é o Consulado de Napoleão. Bem, essa história do que a gente vai chamar de Era Napoleônica, ela vai afetar diretamente a situação de praticamente todas as colônias na América. Tanto do Brasil quanto da América Hispânica. Mas agora ela vai afetar de forma diferente, inclusive contrária à colônia portuguesa, de um lado, e as colônias espanholas de outro lado. Por quê? Se vocês se lembrarem bem, nas últimas aulas a gente falou de uma série de conflitos, uma série de guerras que opôs de um lado a Espanha junto com a França e de outro lado Portugal junto com a Inglaterra. Então são 2 blocos tradicionais por mais de 200 anos. A Espanha sempre se associa à França, Portugal sempre se associa à Inglaterra. E agora no contexto napoleônico não vai ser diferente. Tá? Ao longo de toda a história do consulado, depois do Império Napoleônico, Portugal teve uma aliança muito forte com a Inglaterra e, de outro lado, a Espanha, tanto enquanto ainda era regida pela monarquia dos Bourbon, quanto mais ainda óbvio depois, quando o rei da Espanha
passou a ser o irmão do Napoleão Bonaparte, a Espanha era uma fiel escudeira dos interesses franceses. Tá? Então isso vai gerar uma situação, digamos assim, diferente para o Brasil e para os seus vizinhos. Por quê? Porque enquanto na futura Argentina, na futura República do Paraguai, na futura República do México, essa aliança da Espanha, lá na Europa, com Napoleão, distancia a metrópole da colônia. Tá? Então, à medida em que o governo espanhol se associa ao governo de Napoleão, os chapetones, quem são os chapetones? São os funcionários públicos espanhóis que aqui, ou lá na América Hispânica, agem em nome do rei. Eles não têm interesse nenhum em colocar a vida em risco para defender um governo que eles não reconhecem como legítimo. Então a elite colonial aproveita para fazer a independência. Tá? Então os laços que ligavam essas colônias à Espanha, eles se rompem mais facilmente. Bom, o que acontece em Portugal é o contrário. Tá? Portugal é tradicional aliada à Inglaterra. E a Inglaterra é tradicional inimiga da França e vai se tornar muito mais inimiga agora durante as guerras napoleônicas. Afinal de contas, a Inglaterra, que é a Inglaterra da Revolução Industrial, é o único empecilho para um domínio político-militar completo da França. Então, para enfraquecer a Inglaterra, o Napoleão ele decreta um bloqueio continental. Ele proíbe todo mundo do continente europeu de comercializar com a Inglaterra. Portugal, tradicional aliado da Inglaterra, desrespeita o bloqueio. Napoleão invade Portugal e a família real portuguesa, ou seja, a rainha Dona Maria I, o seu filho, que era o príncipe regente, era ele quem governava de fato, Dom João, mais tarde ele vai ser coroado Dom João VI, tá? Junto com um monte de gente, tá? Calcula-se em torno de 15 mil pessoas, embarcam em navios lá em Lisboa e fogem para o Brasil. Tá? Então, enquanto as colônias hispânicas elas se distanciam cada vez mais da metrópole, no Brasil acontece o contrário. O Brasil vai acabar sendo forçado a se aproximar da metrópole, já que a metrópole, ou seja, o governo português, vem para o Brasil e transforma o Rio de Janeiro em sede do Império. Tá? Esse período, que começa em janeiro de 1808, com a chegada da família real, e se estende até 1821, quando Dom João VI finalmente volta para Portugal, é chamado de período joanino, e ele é um dos momentos mais importantes, mais decisivos da história brasileira, e é sobre ele que nós vamos falar a partir do próximo vídeo. Até!